Quando comecei a preparar este episódio, tentei pensar numa introdução super eloquente, mas a riqueza e a consequente complexidade de Aquele Querido Mês de Agosto, filme realizado por Miguel Gomes, não me permitiu. À falta de criatividade e capacidade, posso apenas referir que Aquele Querido Mês de Agosto foi um dos filmes mais surpreendentes que assisti nos últimos tempos. Creio que neste episódio não vou conseguir exprimir a riqueza deste filme, mas vamos tentar. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da quinta temporada do Clube de Vídeo. Olá, estamos de volta para mais um episódio. É verdade, aquilo que eu disse na introdução é mesmo verdade. Não só Aquilo que é do mês de agosto é um filme muito rico e complexo, mas eu também não consegui inventar uma introdução. Nos últimos três episódios temos tido boas introduções, pelo menos eu considero assim, temos tido três boas introduções. Mas eu, neste aqui, confesso que tentei, eu tive para aí uma hora a tentar escrever alguma coisa e não me saía nada. Nada, e portanto pensei, por que não admitir a minha incapacidade de conseguir trazer algo profundo, quase eloquente. Não? Ele disse que ia tentar fazer algo eloquente, mas eu não sou muito eloquente, diga-se, não é? Mas pronto, aqui estamos nós para mais um episódio, sem uma introdução de jeito, como eu disse, vamos falar daquele querido mês de agosto. Aquele Querido Mês de Agosto é um filme de 2008, realizado por Miguel Gomes, como eu já disse, e é um dos filmes que eu achei mais interessantes nos últimos tempos. Eu confesso que quando preparei o alinhamento desta temporada, eu lembrei-me logo deste filme, não porque o tinha visto, é verdade, eu nunca tinha assistido ao filme. Eu acho que até disse isso no último episódio. Eu nunca tinha assistido ao filme antes de preparar este episódio, não é? Mas eu já tinha ouvido falar, tens que ver Aquele Querido Mês de Agosto por uma série de razões que eu vou explicar. E eu então pensei, por que não trazer este filme para o podcast? E confesso que fiquei muito surpreendido com aquilo que vi. Ora, eu vou começar por falar porque é que eu de facto escolhi, não é? Toda a gente me dizia para eu ver este filme porque, e isto aqui vou ter que falar um bocadinho daquilo que é a minha vida académica. Eu então, para quem não me conhece, eu nos últimos episódios tenho pensado nisto, eu não me apresento, quem ouvir isto pela primeira vez não sabe o meu nome, eu sou o Elísio, pronto, é verdade. Eu acho que cheguei a fazer isso em alguns episódios, depois deixei de fazer, mas pronto, eu sou o Elísio, sou licenciado em História desde o ano passado, desde 2024, e agora estou a começar o meu mestrado, melhor. Concluí o primeiro ano agora em junho e agora vou passar à segunda fase, que é a segunda fase do mestrado, o segundo ano, não é? Eu digo mais segunda, eu acho que faz mais sentido segunda fase do que, do que segundo ano, porque de facto o primeiro ano é mais pós-graduação, é aperfeiçoar algumas coisas que falámos na licenciatura e o segundo ano é de facto produzir algo nosso, não é? Pronto, no meu caso vai ser produzir algo meu, porque eu sou de investigação. Se tivesse provavelmente em ensino, não ia seguir a via da investigação, ia seguir a via profissional e, portanto, ia fazer um estágio. Mas não, eu não vou fazer nenhum estágio. Se bem que no meu caso, no meu mestrado, também há a opção de estágio, mas eu quero fazer investigação. Eu fui para um mestrado de investigação. Cá na minha universidade, a Universidade do Minho chama-se História Geral, História Geral, não é História Geral, é só História. Chama-se História e não tem propriamente, há cursos noutras universidades que têm, por exemplo, História Contemporânea, História Moderna, no caso aqui da Universidade do Minho é só História, mas eu vou-me especializar em História Contemporânea. Eu acho que já fui deixando algumas dicas que sou de Contemporânea por coisas que eu vou falando ao longo dos episódios, mas eu sou especialista em História Contemporânea. Ora, eu este ano, ainda que tivesse a componente de aulas, já comecei a trabalhar naquilo que era o meu tema de dissertação, fui começando a explorar alguma bibliografia, algumas fontes, e eu acabei por escolher como tema de dissertação a música pimba. Pode parecer que não é um tema da história, mas existem já alguns historiadores que começam a trabalhar a música. Obviamente que a música, muitas vezes, os estudos sobre música são muitas vezes deixados aos estudos culturais ou ao, à musicologia, mas eu já conheço alguns historiadores que fazem isso e acho que
que acho que os historiadores trazem uma abordagem um bocadinho diferente a este tipo de, de objeto de estudo, pronto, que usando mais uma linguagem académica. Acho que trazem outras coisas a estes objetos de estudo porque, no fundo, nós trazemos uma abordagem mais expansiva, não obstante de eu ler muita coisa de musicologia, mas nós trazemos uma abordagem mais expansiva. Eu, por exemplo, o meu trabalho vai se concentrar não só nas questões daquilo que falam a música pima, mas também o seu ecossistema. Mas pronto, eu não vou dar aqui muitos mais detalhes sobre aquilo que vai ser a minha dissertação, até porque ainda estou numa fase muito inicial, não estou na definição do projeto, e também pronto, não convém falar antes de eu entregar, mas pronto, eu vou trabalhar a música PIM enquanto objeto de estudo. E aquele querido mês de agosto é uma das poucas produções, ou não é das poucas produções porque existem outras, mas existem outras, algumas mais recentes, até porque isto está muito ligado àquilo que é também a própria valorização do PIBA, mas aquele querido mês de agosto, durante muito tempo na bibliografia e para algumas pessoas com quem eu contacto, é ainda o referencial de um dos poucos exemplos de que fala de música Pimba. Hoje em dia já existem alguns documentários, um ótimo documentário como o Pimba é Nosso, que é uma ótima ajuda, mas eu acho que ainda há muito trabalho por fazer, e daí que eu tenho escolhido este tema. Mas aquele que de mês de agosto parece como um exemplificativo disso, porque há uma grande referência à música Pimba. A música Pimba é integrada na banda sonora, se quisermos utilizar este termo. Eu não acho que seja o termo apropriado para falar daquilo que se vê neste filme, mais que ser uma banda sonora. A música Pimba e a música popular, eu aqui, pronto, estou a usar popular de uma forma abusiva, mas há uma música popular, se calhar até devia usar mais folclórica, as garradas, pronto, para falar de um género ou de um estilo. Ou seja, é utilizada também como uma própria arma, entre aspas, uma própria arma do enredo, ou seja, ela também tem ali uma função de narrativa. Eu depois vou tentar explicar muito esta questão. Acho que mais do que embelezar as cenas, muitas vezes a banda sonora, pelo menos, pronto, um bom filme normalmente tem uma boa banda sonora e a banda sonora integra-se muito bem no filme, mas hoje em dia nós assistimos a algumas produções de fraca qualidade que usam uma banda sonora quase como apenas uma ilustração, não é? Mas aqui não é uma ilustração, aqui há uma ligação e há um diálogo muito profundo com aquilo que é a narrativa deste documentário e filme. Lá está, pronto, eu aqui já começo a dar umas pistas de porque é que eu digo que Aquele Querido Mês de Agosto é um filme tão complexo e tão rico. Mas lá está, pronto, para encerrar este ponto, toda a gente me dizia: tens que ver este filme, e pronto, e eu fiz o favor e decidi ver este filme. Pensei, por que não trazê-lo para o clube de vídeo? E acho que não me arrependo, sinceramente não me arrependo. Eu acho que há uma dificuldade em trazer filmes que normalmente. Eu esta temporada não caí no erro de trazer muitos filmes que nunca tinha assistido, porque é muito mais difícil preparar um episódio de um filme que não assisti do que um filme que já assisti, porque já sei com aquilo que posso contar e com aquilo que eu posso trabalhar. Ainda que, não obstante que haja sempre algumas descobertas, acho que quando revisitamos um filme, um livro, uma música, descobrimos sempre alguns elementos novos, mas é mais complexo trabalhar algo que nunca vimos. Mas eu acho que não me arrependo, porque eu acho que aquilo que eu vi neste filme é tão interessante, e eu acho que eu genuinamente gostei de pensar naquilo que ia falar. E pronto, aqui estamos nós a falar daquele querido mês de agosto de Miguel Gomes. Ora, então, ou seja, eu já deixei aqui algumas pistas desta questão de ser uma mistura entre ficção e documentário. E eu li a sinopse, obviamente, antes de ver o filme. Às vezes não faço isso, mas eu acho que comecei a perder esse hábito, mas antigamente tinha muito mais esse hábito. Às vezes vou ver, este filme aqui, olha, parece ter assim uma coisa engraçada, tem este ator, e às vezes isto é uma coisa que não se deve fazer, mas eu faço. Não, mas às vezes ouço falar assim ao de leve de algum filme e lá vou eu ver. Muitas vezes nem sabendo, o que também às vezes é bom, não sabemos muito bem, não se deve fazer, mas ao mesmo tempo é bom porque acho que descobrimos e ficamos mais surpreendidos. Mas eu no caso deste aqui fui ler a sinopse, até porque ele me aparecia na bibliografia, foi, este filme é engraçado, faz aqui uma
ou melhor, apropria-se aqui de uma canção do Dino Meira, meu querido mês de agosto. E eu fui ler, e de facto o que é dito lá é que é um filme sobre uma filha, um pai e um primo, e sobre a sua relação. Obviamente na sinopse também é feita a referência que aquilo já é uma mistura de documentário com ficção. E eu quando li aquilo pensei, se calhar vão misturar algumas partes de ficção. Eu já vi alguns filmes deste género, ou seja, isto chama-se etnoficção, que, ou seja, vão falando de algo, vão utilizando pessoas reais, se quisermos dizer assim, e vão nas pondo a falar um bocadinho sobre as suas histórias. Existe um filme que em termos de tema não é muito semelhante, até em alguns pontos não é igual a este filme, porque este filme há algumas partes de documentais que são muito naturalistas, ou seja, não há propriamente grande intervenção do realizador na construção narrativa, ou seja, o realizador vai, pelo menos eu fiquei com essa ideia, ou seja, o realizador aparece assim, vai só guiando às vezes alguns pontos que ele quer que falem, vai introduzindo algumas perguntas, mas grande parte daquilo que são as coisas que são relatadas naquele filme vêm pela boca das pessoas, são histórias que elas conhecem. Eu daqui a pouco vou falar do casal idoso que fala, idoso, pronto, na altura já tinha, uma dessas pessoas ainda não tinha chegado aos 60, normalmente ser idoso já é aos 65, mas a pessoa tinha 61 anos e o marido tinha 68, penso eu. Mas sim, eles lá vão contando um bocadinho daquilo que é a sua história de vida, vão contando aquilo que é, portanto, também alguns boatos que se ouve pela aquela região. Daqui a pouco já vou revelar a região deste filme, porque eu queria primeiro introduzir esta parte mais teórica, e eu aqui já estou a andar para a frente, mas, ou seja, ele aqui há muito pouca intervenção do realizador, ou seja, o realizador é apenas guia, não constrói nada, se quisermos utilizar assim. Não sei se me estou a fazer entender. Mas existe um filme que me fez que me levou a fazer uma primeira abordagem com este género de ficção, que é o filme Vidros Partidos, de Victor Erice, em que aí o realizador e o argumentista já trabalham algumas questões, ou seja, já intervêm mais, ou seja, muitas das histórias que são contadas naquele filme documentário, são verídicas, mas a construção do texto, e até se nota pela forma como os atores até dizem as histórias, nota-se que aquilo não é muito orgânico. Nota-se que houve ali alguma intervenção e na construção do texto. Há quem diga não, eu trabalhei esse filme para uma cadeira da universidade. Eu parece que estudo cinema, mas eu não estudo cinema. Aliás, acho que se nota que eu não estudo cinema, não é? Parece, eu agora aqui a falar que falei de um filme, mas um documentário também pode ser uma fonte para os historiadores. Os historiadores têm muito material para trabalhar. Mas voltando ao ponto que eu estava a referir, ou seja, ali há uma maior intervenção, ou seja, ele deu aquele texto às pessoas a partir daquilo que são as suas histórias de vida, para dignificar, ou seja, porque é um filme que ia ser visto por várias pessoas e as pessoas podiam se sentir de certa forma ridicularizadas por verem a sua história ali. E depois esse filme também tem uma particularidade de ter uma atriz no elenco, uma ou duas atrizes no elenco, mas foi o meu primeiro contacto com este género de obras cinematográficas. Mas eu acho que aquele Crime Mês de Agosto é muito mais complexo do que aquilo que é o Vidros Partidos. Primeiramente porque eu achei que de facto ia haver uma alternância, tipo, minimamente... eu queria dizer a palavra e agora não me está a sair a palavra, mas uma alternância minimamente constante, se quisermos, pronto, a falta de melhor termo é este que eu vou usar, ou seja, constante, em que, ou seja, íamos ter parte de ficção, a história lá da família, e depois íamos ter algumas partes de ficção. Mas não é que acontece, o filme divide-se em dois grandes momentos, ou seja, o primeiro é de facto o momento em que nós temos a parte documental, ou seja, aqui desvirtua um bocadinho a lógica, porque normalmente a parte documental, os documentários que ajudam à produção de um filme aparecem sempre depois, mas aqui esta parte documental não só ajuda-nos a perceber a forma como foi a abordagem àquela região, à região do Rio Alva, e depois na segunda parte do filme é que de facto a parte ficcional, ou seja, a parte em que existe um argumento
e aí tem a parte quase total de ficção. Eu não acho que seja tudo ficção, mas uma boa parte é ficção, ou maioritariamente a parte de ficção. Mas se quisermos fazer assim uma divisão simples, é isto: é a primeira parte até a 1h15 do filme, ou seja, quase mais metade do filme é a parte documental, e depois na cerca de 1 hora final, no 1h10 final, é que temos a parte de ficção, em que ali também há uma mistura, e principalmente há uma cena final em que ali há um entrecruzar entre a ficção e a realidade. E é por isso que eu acho que este filme é tão complexo, ou seja, porque apesar de ter esta estrutura bem definida, ou parcialmente bem definida, as lógicas são completamente desvirtuadas, ou seja, a parte documental, como eu disse, demonstra como foi a abordagem do realizador àquela região, e ele procurou conhecer aquela região, ou seja, perceber quais são as histórias que existem, as pessoas que existem por lá, figuras mais ou menos excêntricas, como eu já vou referir daqui a pouco, perceber quais são as tradições, as práticas que existem naquela região, as festas, ou seja, porque lá está, ou seja, nós podemos partir logo do título, não é? Aquele querido mês de agosto. O título remete-nos para uma canção pimba, mas remete-nos, também identifica-nos a época do ano em que se passa este filme, aquele querido mês de agosto, está-se a referir, esta história passou-se naquele agosto, e depois, obviamente, também o facto de ser uma referência à música pimba também já nos deixa perceber que de facto existirá alguma dimensão, podia não ser, não é? Mas eu acho que já nos deixa entrever que vai haver alguma ligação à música pimba. E pronto, depois de fazer esta minha introdução ao que vou falar neste filme, agora vou de facto falar de cada uma destas partes do filme. Ora, lá está, como eu disse, duas partes. A primeira parte é a parte documental, e eu já disse que esta parte documental, eu tentei. Como é que eu ia te explicar isto? Ou seja, eu acho que existem estas duas partes bem identificadas, não é? Mas mesmo a parte documental e a parte ficcional têm elementos documentais e ficcionais, ou seja, esta parte tem muita coisa documental, na medida em que lá está, ou seja, nós vamos ouvindo pequenas histórias da região, vamos conhecendo algumas práticas, algumas histórias que, não sendo histórias da região, são histórias pessoais, não é? E de facto nós vamos percebendo, vamos entrando naquilo que é o ecossistema daquelas regiões em volta do Rio Alva, na zona de Arganil. Pronto, para simplificar, este filme passa-se na zona de Arganil, no município de Arganil, e vamos conhecendo algumas terriolas, não tem valor pejorativo, algumas terriolas, pequenas localidades perto do Rio Alva, que é um rio que nasce alguns por ali, é um rio pequeno, por acaso eu nem conhecia o rio. Ou seja, nesta primeira parte nós vamos conhecendo aquele que é o ecossistema desta região, se quisermos dizer assim, mas também já começamos a ter cenas encenadas, por exemplo. Nós vamos vendo, por exemplo, pequenos diálogos entre o realizador e o produtor deste filme, em que nos ajudam a perceber que esta parte documental serve de propósito para percebermos como é que foi o processo criativo deste filme. E é por isso que eu digo que isto aqui é confuso, é rico e é complexo, mas ao mesmo tempo é tão bom. É tão bom, é tão perto da genialidade. Eu confesso que não dei 5 estrelas no Letterboxd, mas eu reconheço a genialidade deste filme, e eu acho que achei isto tão bom, e nós vamos conhecendo como é que este filme é feito. Isto é um filme que fala-nos de uma região perdida no mapa, não é? É uma região, pelo menos eu conheci Arganil de nome, nunca visitei, embora já tenha visitado aquela região ali perto da Serra da Estrela, não é? Mas não conheço a fundo todas as regiões, mas aquilo é uma aldeia ali perdida no mapa, uma aldeia, aquilo não é uma aldeia, aquilo é uma vila já, mas uma região perdida ali no mapa. Vamos conhecendo a forma como Miguel Gomes trabalhou este filme. Algumas partes ali são encenadas, eu acho que ali há uma mistura de encenação, ou seja, há ali coisas que eu acho que ele diz aquilo de forma ficcional, mas que tem alguma ligação com a verdade, e depois vamos conhecendo aquilo que é o filme, não é? Pronto, a obra, não é? A obra ficcional, a obra
escrita, se quisermos, escrita e gravada, não é? Portanto, é por isso que eu acho que isto é tão complexo. Eu dividi o filme em duas partes, uma questão de simplificação de abordar, mas é o filme que, se quisesse, até podíamos dividir em três partes e davam, ou até mais, porque eu acho que, aliás, este filme depois deu origem também a uma curta-metragem, que eu agora não me estou a recordar o nome, mas é uma curta-metragem sobre uma das figuras que aparece no filme, que é o Paulo Moliceiro, que era um homem, e lá está, eu aqui já vou começar a introduzir algumas questões da região, que era um homem que era conhecido por se atirar da ponte do rio, que existia sobre o rio Alva, na noite de carnaval. Pronto, depois aleijava-se, é um homem que só se mete em problemas, de facto é o Pintarolas, muitas vezes, todas as aldeias, ou todas as vilas, ou pequenas localidades têm sempre estas figuras, assim, que são figuras excêntricas, não é? Figuras que parecem, lá está, isto é uma figura real, mas eu achei a história deste homem muito mais ficcional do que a história da Tânia, do Helder e do Domingos, e daqui a pouco eu já apresento estas três personagens. Eu achei muito mais ficcional do que a história destes três. Mas lá está. Para além desta história deste Paulo, também ouvimos, por exemplo, a história daquele casal de idosos que eu já referi, em que eles, ou seja, apresentam, falam um bocadinho da sua vida, dizem que têm 2 filhos, quando é que casaram, mas também falam da história do assassinato de uma mulher. Depois temos a história do Gordon, que é um imigrante, eu penso que ele veio da Holanda. Eu fiquei um bocadinho confuso, porque ao início, Gordon é um nome inglês, depois ele fala ali do norte da Europa, mas eu acho que ele veio da Holanda, eu não sei se ele era nascido na Holanda ou veio daquela região. E ele veio para a zona de Arganil, fugindo do norte da Europa, segundo a mulher dele, portuguesa, a mulher dele é portuguesa, e ele é um homem que vive na região e está integrado na região. E eu achei interessante porque esta história deles, os dois, também nos mostra a experiência do imigrante, que veio para uma região pequena, e é um imigrante que ele também de alguma forma é de certa forma excêntrico, porque há uma altura em que ela diz que ele se metia todo nu a cultivar a terra, lá está. Eu diria que aquilo foi um choque quando apareceu uma figura desse género. Mas ela também diz que ele também é de certa forma um bocadinho gozado pelas pessoas daquela região, porque as pessoas daquela região veem muito mal um forasteiro, se quisermos dizer assim. E ela própria também é uma forasteira, ainda que seja portuguesa, ela veio da zona de Lisboa, e ela diz que se sente ali um bocadinho às vezes olhada de lado, e que o marido, apesar de não se sentir posto de lado ou não perceber os comentários que as pessoas fazem, as pessoas falam dele. E lá está, ela diz que existe aqui duas formas, uma dualidade na forma como olham para a sua história pessoal. Lá está. E depois nós também vamos ser introduzidos a mais outra personagem, para além destas destas 4 que eu citei, pronto, a mulher também conta, que é o Manuel Soares, que depois mais tarde vai fazer parte do filme. Que é, portanto, um homem que vai falar um bocadinho de algumas pessoas da região. Aliás, é ele quem introduz ao realizador a figura do Paulo. Ele fala de uma forma muito negativa do Paulo, diga-se, que é um homem perdido da vida. Pronto, a visão que ele tem do moliceiro não é moliceiro, estou a dizer moliceiro. Ai, moliceiro é outra coisa. Moleiro, ele é moleiro. É moleiro, que eu não sei porque é que eu fiquei com o moliceiro na cabeça, e o moliceiro não é. O moliceiro é os barcos que andam no rio, na Ria da Aveira, não é uma profissão. Mas pronto, é um moleiro Paulo. Não é o carteiro, é o moleiro Paulo. Fiz aqui uma grande piada. Não, mas nós também somos introduzidos a esta figura que vai introduzir outro tema. Para além destes todos, não é? Portanto, desta região, desta história da mulher assassinada pelo marido, por eles serem bêbados, não é? Portanto, também, que é a história, parece histórias da CMTV, lá está, são aquelas histórias de ambientes, de regiões perdidas no mapa, e depois acontecem estas coisas e estas regiões ficam no mapa. Pronto, em 2008 ainda não existia a CMTV, existia apenas o Correio da Manhã enquanto jornal, mas lá está, são estas histórias que muitas vezes remetem-nos para o interior perdido no mapa. E também falámos desta questão do imigrante que vem, o imigrante excêntrico que vai para aquela região, e também depois estamos introduzidos também a esta história de Manuel Soares, que é um homem que alegadamente ficou curado de uma hérnia porque
porque durante uma procissão na região em que ele vivia, agora não me recordo da procissão, ele carregava o andor da Rainha Santa Isabel, e quando estava a passar pela figura da Nossa Senhora da Saúde, que era carregada por mulheres, as dores que ele tinha ao carregar esse andor completamente desapareceram e as dores que ele tinha desapareceram para toda a vida. Pronto, e aqui nós percebemos a religiosidade popular, que o realizador tenta dizer, não, isto aqui não faz muito sentido, não sei o que, não sei o que mais, mas ele não. Ele afirma a pé juntos que aquilo aconteceu e é por isso que é tão devoto da Nossa Senhora da Saúde. Pronto, lá está, nós vemos aqui a religiosidade popular, ou seja, nós mais do que nós entrarmos neste microsistema, neste microcosmos desta região, nós também entramos naquilo que é a mentalidade destas pessoas, ou parcialmente entramos na mentalidade das pessoas. Pronto, falar de mentalidades é sempre bastante complexo. Mas pronto, para além destas pequenas histórias, nós também vamos conhecendo a região a partir de outras questões, não é? Também vamos conhecendo algumas tradições, por exemplo, a caça ao javali, e depois temos a cena em que vemos um homem a começar a passar a faca no javali, vemos a cena também da caça do javali, conhecemos também a Noite dos Colhões. Eu disse isto sem me rir. A Noite dos Colhões, que era uma noite em que se faziam as descarradas, um jantar, e depois, aliás, depois estes elementos vão ser integrados, como eu já vou dizer mais à frente, vão ser integrados na parte ficcional. Ou seja, nós vamos conhecendo aquilo que é esta região. E também uma coisa que eu achei interessante, e antes de começar a entrar naquilo que é a parte mais do filme ficcional, é também a questão, também nós temos aqui uma referência aos bombeiros. Ou seja, também vemos uma cena em que está a tocar uma música Tony Carreiro. Eu acho que é o sonho do menino, acho que é o sonho do menino, em que vemos um caminhão dos bombeiros da Arganil ao som dessa canção. Ou seja, isto pode ser uma referência também ao papel dos bombeiros durante o verão, não é? Pronto, eu acho que é interessante, ou seja, nós nesta parte ficcional, nesta parte documental, peço desculpa, nós vamos começando a conhecer esta região. Como é que eu acho que esta parte ao início é um bocadinho confusa, eu confesso. Eu acho que ao início eu pensei, que raio é que eu estou a ver? Eu li a sinopse, estão a apresentar uma coisa completamente diferente. Mas eu depois, à medida que entrei naquele espírito, eu acho que comecei a perceber, e aliás, há partes ali que são extremamente caricatos. Por exemplo, o casal de idosos, para mim, foram duas pessoas, a mim, que me cativaram logo, porque eu acho piada a forma como eles contaram aquela história. Não é? Portanto, ou seja, contar a história de um assassinato de uma mulher, muito provavelmente em contexto de violência doméstica, não é? Pronto, eles dizem que eles eram os dois bêbados. Pronto, eu agora não sei a história ao certo, não é? Não apontei aqui, sei que a história é a história do assassinato, mas eles contam aquilo com uma certa leveza, que faz lembrar mesmo as pessoas da aldeia. Por acaso, eu não sei se vocês, não é, que estão a ouvir o podcast, são de uma região da aldeia. Eu cresci, eu sou nascido e criado numa cidade, mas tenho uma forte ligação ao campo, na medida em que a minha avó materna é de uma região aqui perto de Braga, e eu vou muitas vezes para a aldeia, passei as minhas férias de verão, não obstante que eu também me revejo de alguma forma neste filme, se bem que pronto, na região da minha avó não se faz festa de verão, só agora é que começa-se a fazer os arraiais de verão, mas lá não há festa típica do verão, há a festa quase que encerra o verão, que é o São Miguel. Mas não havia uma festa de verão, havia o Santo São Pedro, mas o São Pedro lá não é muito comemorado, é mais comemorado o São Miguel, que representa as colheitas, não é? Mas eu lembro-me, não é, de falar com algumas pessoas da região. Eu era mais pequeno, não é, mas lembro-me, tenho memórias daquelas pessoas daquela região, e de facto a forma como se contavam certas coisas, mesmo coisas que eram graves, de uma forma com uma leveza, como se estivéssemos a contar um episódio de uma novela. Lá está, as pessoas isto aqui diz tanto também sobre a forma como as pessoas olham para estes contextos de violência. Nós entendemos que aquilo é violência, se calhar as pessoas também reconhecem que aquilo é violência, e a forma como elas falam, ainda que seja de uma forma leve, há ali alguma coisa que nos diz que elas percebem que aquilo não é certo, não é? E depois há sempre,
pronto, nós hoje em dia tentamos ver as coisas muito pretas no branco, mas nem toda a gente vê as coisas pretas no branco, não é? Um, mas a forma como contam certas coisas é de uma forma tão leve, e eu achei piada a forma como eles contaram, não obstante aquilo ser uma coisa horrorosa, não é? O assassinato é uma coisa horrorosa, mas eu achei piada a forma como eles contaram aquilo, não é? Tudo com uma inocência, e pronto, e lá está, eu acho que diz tanto sobre aquilo que nós somos, ou diz tanto sobre aquilo que são aquelas pessoas daquela região. Mas pronto, retomando a minha análise ao filme, que eu acho que este filme também é muito interessante, também nos leva também às memórias pessoais, mas eu não quero estar aqui a perder muito tempo com as minhas memórias. Eu neste episódio falei muito de mim e estamos aqui a perder o foco. Vamos aqui a perder o foco. Mas pronto, voltando à análise do filme, há aqui há uma questão que o filme, a parte final desta parte documental, eu aqui estou a repetir muitas palavras, mas a parte final desta componente mais documental, assim já não digo a palavra parte, vai-nos começando a introduzir aquilo que vai ser a componente ficcional, ou seja, nós pouco a pouco vamos conhecendo alguns dos atores, ou melhor, não são atores, são pessoas, como diz o realizador não quer atores, quer pessoas, mais do que atores, quer pessoas a interpretar personagens, e de facto foi isso que aconteceu. Mas nós somos introduzidos de alguma forma à parte ficcional, ou seja, ainda que sejam duas partes distintas e as duas partes se passem na mesma região, a região da Bacia do Alva, eu digo assim Bacia do Alva, mas não é bacia, isso tem outro nome, mas pronto, as regiões perto do Rio Alva, passa-se dessa região e nós percebemos que esta componente documental de alguma forma foi uma espécie de trabalho de campo, de investigação para o autor, para o argumentista e realizador conhecer melhor a região. Nós vamos sendo introduzidos aos atores ou pessoas que vão interpretar as personagens na parte ficcional, Sónia Bandeira e Fábio Oliveira. Sónia é a atriz que vai interpretar Tânia. E ela, ou seja, nós vamos conhecendo estas figuras, ou seja, ela é uma rapariga que trabalha no posto de vigia, ou seja, para ver se não há incêndios, lá está, mais uma referência aos incêndios, não é? Os incêndios são quase uma tradição, isto é horroroso o que eu estou a dizer, mas são quase uma tradição do verão português e especialmente do verão rural. E ela trabalha nesse posto de vigia ou seja, tem que observar para ver se não há nenhum foco de incêndio na zona da serra. E ela também afirma que gosta de música, lá está, isto também já nos deixa entrever depois alguns dos elementos que vão ser utilizados na parte ficcional. E depois somos apresentados a Fábio Oliveira, que é jogador de hóquei, e portanto depois vemos uma cena em que os dois se conhecem. E para além destes dois atores, nós também conhecemos Manuel Soares, que eu já tinha feito referência, ou seja, que ele é quase o narrador do filme a dada altura, que ele aparece uma data de cenas a falar de múltiplas questões, não é? E ou seja, nós vamos sendo introduzidos assim àquilo que vão ser os atores do filme. E depois nós vamos perceber, e eu acho que a diferenciação é bastante bem feita e nós acabamos por perceber, até porque há alternância com aquelas cenas, lá está, das conversas entre a equipa técnica do filme, o realizador, o produtor e a restante equipa técnica que grava o filme. Há essa alternância e nós, pouco a pouco, vamos percebendo de que forma é que aquele querido mês de agosto foi feito. E em relação a essas conversas entre a equipa técnica, eu queria falar das conversas que existem entre o realizador, Miguel Gomes, e o produtor. E há uma altura em que há um diálogo em que eles o produtor começa a ler o argumento, não é? Um calhamaço de folhas, e nós ali vamos começando a ter ali uma série de pequenas questões que fica na dúvida se é ficção, se é realidade. Aliás, antes disso, e aqui vou ter que voltar um bocadinho atrás, nós vemos, eu acho que é a atriz que interpreta a Lena, que é a Andrea Soares, em que ela se oferece para interpretar uma personagem, ou seja, a equipa técnica estava a jogar o jogo da malha e depois ela diz assim: se eu ganhar o jogo da malha eu entro no filme. Eu acho que ela ia acompanhada também com a atriz que fazia de Tânia, mas é nessa altura que fala
fala a Andreia Santos. E eu achei muito interessante, ou seja, eu achei que aquela parte era claramente ficção, porque aquilo foi uma maneira de brincar e de introduzir aquela figura, mas eu achei, lá está, ou seja, achei interessante a forma como foi feito o casting, ou como é que ficcionalmente foi feito o casting. Mas lá está, voltando a essa conversa entre o realizador e o produtor, nós vemos algumas referências, por exemplo, às faltas de verbas, ou seja, ele diz que algumas partes do argumento vão ter que ser cortadas, o realizador diz que vão ter que ser cortadas porque aquilo não há dinheiro e, portanto, se não há dinheiro não vão incluir. Por exemplo, há uma altura em que ele diz, o produtor lê que o Domingos, a personagem interpretada pelo ator Joaquim Carvalho, que é o pai de Tânia, a personagem de Sónia Bandeira, diz que ele tem uma loja de discos, mas essa coisa vai ter que ser cortada porque não há verbas, portanto, se não há verbas, não há loja de discos. Depois, nós vemos o produtor a ler as descrições, é isso, estava a faltar a palavra, a descrição das personagens principais, não é? Os três personagens principais, Tânia, Hélder, Fábio Oliveira e Domingos. E depois temos também a ideia de que ele não quer pessoas, quer ator. Ou seja, isto aqui, mais do que, lá está como eu disse, mais do que nos introduzir àquele ecossistema, microcosmos, o que lhe quisermos chamar, daquela região, nós ficámos a conhecer de que forma é que este filme foi feito. E eu acho que isso é algo que me chamou particularmente a atenção. E pronto, agora vamos passar àquilo que é a segunda parte deste filme, que é a parte ficcional. E agora vou falar um bocadinho da parte ficcional, ou seja, a partir de cerca de 1h15 do filme, o filme muda ligeiramente o seu tom, ou seja, perde aquela componente documental, ou parcialmente, que eu volto a dizer, há também... lá está, ou seja, Miguel Gomes não adotou lá está, a ideia tão conservadora que eu tinha, que ele ia alternar, ia ter estas partes de ficção, mas depois se calhar ia ter ali uns momentos de documentário, era assim que eu achava. Ele faz ali algo tão complexo, uma teia tão complexa, que lá está, tipo... Epá, isto é genial. O que eu digo, eu acho que tudo o que eu dizer vai ser sempre que é genial, porque eu achei isto é tudo tão interessante, a forma como ele cose tudo, e não nos parece absurdo, porque nos podia parecer absurdo um filme começar com uma parte documental, não é? Quase com um making of, não é? Aquilo é um making of um bocadinho forçado, digamos assim, porque um making of é mais... no fundo é mais trabalhado, não é apenas aquilo que vemos na cerca de 1h15 do filme. Mas o filme começar com o making of e depois introduzir a parte ficcional é desvirtuar completamente a lógica do cinema. E eu acho isto tão interessante e não nos parece absurdo. Eu acho que pelo menos a mim não me pareceu absurdo. Mas lá está. Na parte ficcional nós vamos acompanhando o trio de protagonistas que eu já citei: Tânia, interpretada por Sónia Bandeira, Ela, interpretada por Fábio Oliveira, e Domingos, interpretado por Joaquim Carvalho. Ou seja, Tânia e Hélder são primos, ou seja, Hélder é filho de Celestino, interpretado pelo ator Manuel Soares, lá está o narrador, que era irmão de Maria Rosa, mãe de Tânia e mulher de Domingos, e essa mulher desapareceu. Pronto, nós só a vemos a partir de fotografias. Ela desapareceu, e nós percebemos que o desaparecimento dela teve um grande impacto naquilo que é a relação de pai e filha e da forma como o pai e a filha como se relacionam, ou seja, há uma espécie de superproteção de parte a parte, o que faz com que muita gente da aldeia, e depois há uma cena que é horrorosa, mas eu achei incrível, é horrorosa no sentido daquilo que é dito lá, mas aquilo eu vibrei com aquela cena, fiquei chocado com aquilo que é dito, mas há uma cena em que as desgarradas, lá está, é o que eu estou a dizer, estes elementos de tradição, das tradições e das festas populares e de tudo mais, são incorporadas no filme, e lá está, há um momento em que há uma desgarrada da noite dos... Eu suponho que aquilo era uma espécie da noite dos colheiros, um bocadinho desvirtuada, mas... Há essa cena e há uma desgarrada entre Gomes, desculpem, que é interpretado pelo ator Armando Nunes, que também vai aparecendo de uma parte semi-documental, semi-ficcional, em que há uma conversa entre Manuel Soares e este Armando Nunes, que falam sobre o facto de serem atores não profissionais. Aliás, eu esqueci-me de referir, estes atores são todos não profissionais, lá está, é por isso que ele cria pessoas e não atores, ou seja, aliás, eu até fui depois pesquisar se algum destes fez
algum destas pessoas fez algum trabalho depois deste filme. Penso que só Joaquim Carvalho é que fez algum trabalho como ator. E penso que também, mas eu não tenho a certeza, que a atriz que interpreta Lena, a amiga de Tânia, a Andrea Soares, fez também algumas coisas, mas eu no caso dela não fiquei 100% a certeza se era a mesma pessoa ou não. Mas, ou seja, eles falam um bocadinho sobre aquilo que é a experiência como pessoas que nunca tinham atuado em nada, e estarem num filme naquela região. Eu acho que aquilo foi um bocadinho ficcional, mas eu achei aquele diálogo também interessante, porque também nos ajuda a perceber como é que aquelas pessoas de alguma forma se sentiram a ver-se num aparato cinematográfico, não é? Pelo menos eu acho que se vivesse numa região, e lá está, mesmo se vivesse aqui na cidade, e se me aparecesse uma equipa de cinema de repente a tentar-me fazer ator, eu ficaria surpreendido, não é? Eu já tentei uma carreira de ator, não é? Lá está, eu vou outra vez falar de mim, mas eu já tentei uma carreira de ator, não é? Eu já fiz teatro, correu mal, eu desisti, tipo, no 5º ano, eu depois desisti, mas já tentei ser ator. Mas lá está, ou seja, voltando a esta questão, aquela questão das desgarradas, ou seja, nós vemos, por exemplo, uma das pessoas a dizer que não se percebe se eles são pai e filho ou mulher, ou seja, que de tal forma que é tão próxima a relação deles os dois. E lá está, a personagem da Maria Rosa é muito importante para aquilo que vão ser os conflitos deste filme. Eu acho que a história deste filme não é assim nada extraordinário. Pronto, eu gostei da parte ficcional, achei, ok, isto foi bom, tipo, mas se eu tivesse aquela parte ficcional, eu tinha dado muito menos pontuação e dei 4 estrelas no Letterboxd. Mas eu teria dado muito menos estrelas porque a parte ficcional não é nada de extraordinário. Tem esta cena da desgarrada que é icónica, mas não achei nada de extraordinário. Aquilo que enriquece esta parte ficcional é a incorporação de elementos verídicos neste filme. Por exemplo, para além desta questão da desgarrada, nós também percebemos que eles, os 3 protagonistas, fazem parte de uma banda de covers. Pronto, é aquelas bandas tipo são grupos de baile, é uma espécie de grupos de baile, em que eles vão cantando covers de músicas de cantores conhecidos. Por exemplo, eles cantam músicas do José Cid, cantam Marco Paulo. Aliás, a personagem do Gomes, o ator Armando Nunes, é introduzido precisamente a cantar o maravilhoso, acho que era o Maravilhoso Coração, no karaoke. Portanto, lá está, nós podemos aqui, daqui a pouco eu já vou falar desta, eu deixei propositadamente a parte da música para o fim, e daqui a pouco eu já explico porquê, mas lá está, ou seja, eles fazem parte de uma banda, o Estrela d'Alva, Estrela do Alva, e lá está, é uma banda familiar, à semelhança de outras tantas bandas do género. E para além disto, nós também vemos os pais de Elder, que são imigrantes em França, não é? E agora Elder também se vai tornar imigrante, ele vivia em Lisboa, ele veio visitar a família agora no verão, e ele vai com os pais agora para a França, para a zona de Estrasburgo, e lá está. Nós percebemos que esta questão, ou seja, os imigrantes, e fazendo a ponte já também com o segundo episódio desta temporada, o mês de agosto é conhecido como o mês do regresso dos imigrantes. Lá está, portanto. E estas questões, e aliás, aquela região, nota-se que é uma região de imigrantes, porque é também, na parte documental, é feita a referência também à existência do jornal, a Comarca de Arganil, que era um veículo de comunicação para os imigrantes saberem notícias da região, e também é feita a referência à rádio daquela região, ou seja, são meios que penso eu que ela estava disponível online, que são meios dos imigrantes que estão em várias partes do mundo, Europa, Ásia, Américas, de ouvirem e conhecerem notícias da região. E aliás, em relação a essa questão do jornal, aliás, o jornal depois é incorporado na própria história, porque há um momento do filme em que Helder salva Domingos, eles depois vão tendo conflitos. Eu não estou a falar muito da parte da história do filme, porque aquilo que eu tentei trazer neste filme foi perceber alguns elementos. Quando conceptualizei a produção deste episódio, pensei, acho que vou falar mais dos elementos da ligação entre a parte ficcional e da documental, e é por isso que eu dei um bocadinho mais de atenção à parte documental do que a esta parte. Mas pronto, eventualmente eles vão começar a ter conflitos, porque lá está, essa relação próxima, que muitas vezes até as pessoas põem em causa se é incestuosa entre Tânia e Domingos,
faz com que, aliás, o próprio Celestino também começa a entrar em conflito com o cunhado, ou seja, faz com que eles comecem a ter tensão, ou seja, Hélder e Domingos começam a ter fricção, começam-se a deixar-se dar, não obstante serem sobrinho e tio, até porque Hélder começa a ganhar um interesse romântico em Tânia, mas Tânia vai-lhe sempre dando para trás e o próprio pai não a deixa ir sair à noite e não se percebe muito bem porquê. E lá está, e eles vão começar a dar-se mal, mas eventualmente Domingos vai ser, quando se confrontam com um incêndio, Hélder é quem salva Domingos e depois aparece uma notícia na comarca de Arganil que um sobrinho salvou um tio. E lá está, ou seja, todos estes elementos são incorporados nesta parte ficcional. Eu lá está, como eu disse, eu não gostei tanto desta parte final, achei que foi uma história assim um bocado, é um melodrama básico, não é? Uma história familiar. Mas de alguma forma ela remete-nos para aquele universo das canções Pimba. As canções Pimba têm sempre estas histórias assim um bocadinho recambulescas e inclusivamente há uma ligação entre aquilo que é a música Pimba, a chamada música Pimba, e não só em relação à parte documental. Por exemplo, há uma parte em que se ouve a canção Som de Cristal, já falei da questão dos sonhos de menino e a questão do caminhão, que parece assim uma coisa assim um bocadinho paradoxal, mas eu acho que às vezes, em certos momentos, há uma ligação entre a música e a própria narrativa, como eu acho que tinha dito no início do episódio, ou seja, há, por exemplo, quando é feita aquela questão do assassinato da mulher, é colocada o Som de Cristal, que fala precisamente de um casamento que é completamente destruído. Obviamente não é destruído por um assassinato, mas é destruído por uma mulher que sai de casa e decide prostituir-se porque o marido não lhe dá atenção. O Som de Cristal é uma canção brasileira que depois Marante regravou em português de Portugal. Mas há esta ligação entre nesta parte documental, mas também na parte ficcional, ou seja, porque a história do Domingos e do abandono da sua mulher, Maria Rosa, é muito semelhante a esta canção, ou seja, ela também desaparece, ninguém sabe muito bem para onde, porque supostamente ele não estava em casa, não lhe dava atenção e portanto ela desapareceu e ninguém percebe muito bem. Há uma altura em que é dito que ela foi levada por extraterrestres. Não sei se seria alguma metáfora, se não seria, mas pronto. Não sei até que ponto é que ela pode ter fugido com outro homem, com outra pessoa. Aliás, essa é a grande dúvida desta parte ficcional. Mas também outro elemento em relação a esta questão do Som de Cristal é que há uma altura em que Gomes, Celestino e Domingos vão a um bar, precisamente o bar em que Gordon e a mulher contam a história de como se conheceram e como é que ele foi viver para lá, a parte documental que eu já referi. Esse bar vê-se no reflexo dos vidros, que se chama nada mais nada menos que Som de Cristal. Pronto, e é um bar também é um bar de strip, não é? Pronto, e por acaso eu lhe estava a dizer que no Som de Cristal ela prostitui-se, mas ela não se prostitui. Ela no fundo ela torna-se stripper, na prática torna-se stripper. Mas lá está, ou seja, eu acho que há esta ligação entre a música e depois há uma altura em que também Tânia canta uma canção que é Morrer de Amor, que eu agora não me recordo quem é que canta. Ou seja, quando percebe que Hélder é um boy lixo. Ele não é boy lixo, pronto. Pronto, ele é um jovem, acaba por se meter com Lena, que entretanto fica solteira, ela era amiga da Tânia, entretanto ela fica solteira, eles beijam-se, mas quem de facto Hélder gosta é de Tânia, e aliás eles depois têm um momento íntimo, não obstante serem primos, eles têm um momento íntimo, e é de facto um romance de verão, porque ele depois vai embora, lá está. Toda esta ideia de verão, ou seja, daquele imaginário do verão está incorporado quer na parte documental, quer na parte ficcional, ou seja, porque nós vamos, ou seja, mesmo na parte documental nós vamos ver pequenas cenas de música Pimba, de concertos de música Pimba, de crianças a dançar, de casais a dançar ao som das músicas do Diapasão, o conjunto que acompanhava Amarante, e lá está, e nós temos este universo de verão. É um filme claramente, não obstante o título já dizer que é um filme de verão, é um filme que nos leva para essas memórias de verão. Eu próprio, não é? Neste episódio falei de algumas memórias de verão que eu tinha,
e que me faz também ter alguma ligação. Eu acho que todos nós, de alguma forma, nos sentimos ligados a este filme. Acho que este filme, eu por acaso fui ler algumas críticas, porque eu achei o filme interessante e eu decidi ler algumas críticas. Eu agora não tenho muito essa prática para também não contaminar a minha análise. Mas não é contaminar, não é que acho que os outros estejam errados, é mais porque eu acho que às vezes acabo por reproduzir aquilo que leio e não tanto aquilo que eu penso. Pronto, às vezes é uma tendência natural, não é? Porque nós depois lemos, esta pessoa falou disto, e eu prefiro, acho que é melhor para mim, nestes episódios, tentar puxar por mim, pelas minhas ideias, e não tanto ter ideias a partir daquilo que li, pronto. Não sei se me fiz entender, mas eu tento agora fugir muito das críticas das outras pessoas para tentar fazer um discurso mais autêntico, mais meu. Mas eu entretanto perdi-me. Agora perdi-me, eu ia falar de outra coisa e perdi-me, mas eu... não, já sei, a questão das memórias. Ou seja, eu acho que todos nós de alguma forma nos ligamos a este filme, não é? Não só a questão da imigração, também para que, pelo menos quem alguma vez tipo, cresceu na aldeia, ou eu não cresci na aldeia, mas vivi boa parte do meu tempo, dos meus verões na aldeia. E eu vejo algumas semelhanças na forma como as pessoas se comportam, nas histórias, nos boatos, lá está, e é muito isso que eu acho que este filme cria uma ligação muito forte com o público. Pronto, eu disse que ia falar da questão da música, eu vou tentar ser bastante breve. Eu deixei propositadamente a questão da música, eu já fui falando pouco a pouco da forma como a música comunica com este filme, lá está, a música tem uma grande presença neste filme, não obstante, eu não acho que este filme seja sobre música pimba, de todo. A música pimba aqui é quase usada como um pano de fundo, como uma distração, aliás, depois há aquele diálogo final entre o técnico de som e Miguel Gomes, o realizador, sobre o facto de se ouvir essas músicas e que isso não em que isso acaba por ser um desvirtuar dos sons da natureza. Lá está, eu achei aquela cena final é muito boa, capaz de ver, achei das melhores formas de apresentar a equipa técnica que eu alguma vez vi, tenho que confessar isso. Lá está, a música aqui aparece quase como uma distração, como um pano de fundo, ainda que ela tenha alguma ligação com a narrativa. A música pimba aqui deixa-nos intervir alguma coisa, não só os consumos das pessoas populares, não é? E a música pimba sabemos que é altamente consumida, goste-se ou não se goste, toda a gente conhece alguma música pimba. A música pimba faz parte das festas populares e eu acho que este filme tem uma particularidade muito boa, é de integrar na sua banda sonora, se quisermos dizer assim, ainda que lá está, como eu disse, há uma ligação, ainda que em alguns momentos sirva como distração, como apenas algo que parece até descontextualizar. Por exemplo, aquela cena do caminhão dos bombeiros, aquilo parece completamente descontextualizado, não é? Não faz muito sentido ouvir os sonhos de menino e estar a passar um caminhão, mas às vezes eu acho que a canção as canções têm ou tem alguma ligação com aquilo que é a narrativa do documentário e do filme. E eu achei interessante, isto claramente não é um filme comercial, eu acho que não é um filme que agrada a todos, confesso. Eu acho que de alguma forma como é que eu ia explicar? Eu acho que o filme é extremamente popular, na medida em que explora algo que eu acho que é comum a todas as pessoas. É um filme que eu não acho que seja pretencioso. Eu acho que muita coisa do cinema português... Eu acho que nós temos bom cinema em Portugal, mas muitas vezes o cinema português tem essa tendência para ser pretencioso. E quando é cinema comercial, às vezes acaba por ser completamente... ou é o 8 ou é o 80, e portanto às vezes nós vemos cada coisa que entristece, mas eu acho que nós temos bom cinema, às vezes eu acho que não sabemos moderar o tom. Mas eu acho que isto não é claramente o cinema comercial, pela forma, pela sua estrutura. Ou seja, eu acho que não é uma coisa, eu acho que não é algo que nós, à primeira vista, e eu próprio tive que entrar muito no ritmo do filme para começar a apreciá-lo, não é? Não é um filme claramente comercial, mas tem uma coisa boa que traz para um universo, muitas vezes, às vezes o cinema parece afastado das pessoas, especialmente o cinema português. Parece muito afastado das pessoas, parece que é algo consumido por uma elite e que não tem ligação com aquilo que é, portanto, as massas, digamos assim. Portanto, as pessoas comuns
que se calhar não, que têm devido aos seus contextos socioeconómicos, não têm acesso a alta cultura. Eu nem acho que, imagina, eu considero uma pessoa minimamente culta, considero uma pessoa tipo, que conhece muita coisa, que consome muitos produtos culturais, alguns melhores, outros piores, mas não consumo alta cultura, nem acho que o cinema seja alta cultura. Eu estou a falar mais da forma como muitas vezes aquilo que o cinema português representa na mentalidade de algumas pessoas, não é? Que é um cinema afastado, que é um cinema elitista. Lá está. E algumas obras do cinema português são elitistas. Mas eu achei interessante que isto não é um filme claramente comercial, não tem um apelo comercial pela sua estrutura, ainda que eu acho que integra elementos que se calhar o público mais geral ia gostar e que se este filme fosse mostrado a audiências menos intelectualizadas, isto não é num caráter pejorativo, mas há audiências que se calhar consomem mais rapidamente uma novela do que um filme. Eu também sou consumidor de novelas, diga-se, acho que até disse isso há 2 episódios, mas que consomem produtos culturais muitas vezes são encarados como mais pobres. E eu achei interessante incluir um produto cultural que é também considerado pobre, não é? Ou seja, a música pimba é considerada má música, é música que muitas vezes até nem é considerada música, é considerada lixo, não é? Eu não a encaro assim, obviamente que existe má música pimba, mas a música pimba tem a sua qualidade. E eu acho interessante um filme que não é propriamente comercial integrar isto. Achei interessante e acho que aborda ali um bocadinho de alguma forma aquilo que é o ecossistema da música pimba, como é que se consome a música pimba através das rádios, dos karaokes, dos concertos nas festas populares. E depois também temos o facto de haver uma música popular. Eu aqui já não estou a falar de popular no sentido de ser comercial, mas o popular, ou seja, a música pop é por si só uma música comercial, pelo menos desde os anos 60 que é vista assim, que é música feita para o mercado. Mas, ou seja, não é música popular no sentido de ser consumida por franjas da sociedade mais baixas ou em contextos rurais, que é as desgarradas, não é? As desgarradas não têm uma presença televisiva tão forte como a música pimba, existem coisas que tentam se passar por desgarradas e imagina, a música pimba usa muito o acordeão, mas o acordeão ou concertina, acordeão e concertina, nunca sei a diferença, confesso, mas eu acho que as desgarradas não têm uma presença tão televisiva tão grande, existe o Canário. Eu por acaso até fiquei surpreendido que existem desgarradas para além da zona do Minho. Eu confesso a minha ignorância, que eu pensei que as desgarradas era algo mais do Minho, mas não, também existe nesta região centro. E as desgarradas também aqui também aparecem neste filme e são se nós quisermos traduzir isto como de uma forma mais contemporânea, ainda que as garradas sejam contemporâneas, as desgarradas são as nossas batalhas de rap. Pronto. Acho que não há outro nome de dizer. As desgarradas são as nossas batalhas de rap, não é? E as desgarradas são alguma coisa. Às vezes têm palavrões e lá está. E trazer estas questões e todo este universo da cultura popular para um filme que não tem a pretensão de ser comercial, não é? Eu acho muito, muito interessante e acho que também é algo bastante assinalável e acho que admiro a coragem do realizador e portanto eu acho que aquele Querido Mês de Agosto é sem dúvida alguma um dos meus filmes favoritos portugueses, é um filme que vale muito a pena assistir e eu acho que vou ficar, este filme vai viver rent-free na minha cabeça durante muito tempo. Acho que é este o grande ponto que eu quis trazer neste episódio. E para terminar, eu queria falar da cena mais marcante do filme. E eu considero a cena mais marcante do filme aquela cena final em que Tânia se despede de Helder quando ele está a embarcar para a caminhonete, para o autocarro. Eu considero essa cena muito boa. Não pelo que ela também significa algo, lá está, como eu acho que já tinha falado dela, em relação ao facto de ela representar o regresso dos imigrantes, lá está, à terra em que estão a habitar para trabalhar, mas há um pormenor muito interessante nessa cena que é quando ela se vira e está a chorar, de repente solta-se um riso. E eu interpreto esta cena como um exemplificativo daquilo que é aquele Querido Mês de Agosto, ou seja, é um filme que entrecruza a ficção com a realidade,
não é? E portanto, eu acho que aquele riso já não é da personagem Tânia, mas sim da atriz Sónia Bandeira. E eu acho que essa cena é assinalável. Eu acho que falar de uma cena mais marcante em Aquele Querido Mês de Agosto é um bocadinho complicado, porque eu não acho que seja um filme para ter cenas marcantes, mas é um filme que tem eu acho que tem várias cenas interessantes, mas não é marcante do ponto de vista de ter algum impacto emocional. Mas esta é a cena que eu destaco por ser aquela que eu considero assim mais interessante e mais. E é no fundo aquela que eu mais gostei, não é? Pronto, acho que é basicamente isso. Bem, para finalizar mesmo este episódio, no próximo episódio vamos falar da Vida é Bela, um filme do final dos anos 90, que é um filme que eu acho que faz muito sentido para esta altura dos acontecimentos, não é? Portanto, das alturas dos acontecimentos. Queria dizer outra coisa, mas queria dizer nesta altura da história, em que estamos a assistir ao crescimento da extrema-direita, ao genocídio na Palestina, e portanto eu acho que é um filme que acho que nos diz muito e acho que podemos refletir sobre uma série de questões que hoje estamos a assistir, que pareciam capítulos fechados, mas não eram, ou em parte estiveram fora dos holofotes, ou muitos acontecimentos estiveram fora dos holofotes e agora as pessoas de repente acordaram. Mas é um filme que eu quero muito. Eu já o tinha na lista de filmes há muito tempo para trazer aqui ao podcast, mas acho que este é o momento certo para falar dele. Eu já o assisti mais do que uma vez e acho que é um momento apropriado para trazermos A Vida é Bela, para falarmos aqui de algumas questões. Eu acho que lá está. Esta temporada tem como grande mote perceber qual é o diálogo entre a arte e a sociedade. E portanto eu acho que é isso que vamos tentar fazer no próximo episódio. Portanto, estava-me a esquecer. No próximo episódio, já me ia esquecer disto. No próximo episódio, excepcionalmente, não vou lançar na sexta-feira. Ou seja, o próximo episódio não sairá na sexta-feira e sairá sim um dia antes, na quinta-feira, dia 21 de agosto, porque eu faço anos dia 22 e portanto eu não ia ter tempo para publicar o episódio, portanto decidi antecipar e depois na semana a seguir já voltamos ao modelo habitual, sexta-feira, acho que é dia 29 de agosto. Portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana e até quinta-feira. Até lá!